Achou, abestado! Você achou que fosse outra pessoa, mas sou eu, lendo a Culpa das Estrelas. Se você tá lendo isso, você não vai passar no vestibular. Porque isso aqui não cai. E também não cai no Enem. Aê! Ó, não leia. Não, leia, até pode ler, mas eu vou sempre zoar esse livro, na verdade. Aí você vai perguntar, você não leu? Não vou falar. Gente, voltei. Hoje nós vamos falar sobre o tema que é assim, a pupila dos olhos de todo vestibular e do Enem também. Mas antes, os meninos que trabalham aqui comigo, que são os meus filhos postiços, qualquer dia eu mostro eles, hoje não. Eles estão assim falando, fala para as pessoas fazer, como é que chama? Dá um like, se inscrever no canal e não sei o que lá. Eu não gosto de pedir as coisas pros outros, gente. Eu odeio pedir as coisas pras pessoas. Mas se você quiser, se você pode dar um like lá. Se você não quiser, tudo bem. Mas seria legal, entendeu? Tudo bem, pra gente continuar aqui nessa força. Bom, hoje nós vamos falar sobre dissertação. Dissertação, nós podemos dizer que ele ocupa 80% talvez de todos os temas de redação propostos tanto em universidades públicas como privadas, como o próprio Enem, como outras provas de redação que envolvam outras provas de redação que envolvam redação é bom, né? Outras provas que envolvam redação, como concurso público, às vezes tem, ou como até uma entrevista de emprego, sei lá. Bom, a estrutura da dissertação, ela é muito conhecida, mas eu volto a dizer que não basta você saber a receitinha de bolo de estrutura de redação, você precisa ler, principalmente na dissertação. Se você não tiver contato com o que está rolando no mundo, você não vai conseguir escrever. Então você precisa saber o que está acontecendo, porque a dissertação, diferente dos outros tipos de texto, você precisa se posicionar sobre o assunto que o camarada está pedindo. A posição que você vai assumir na dissertação é a sua opinião. Então você precisa deixar claro se você é favorável ou contrário a alguma medida para resolver o problema colocado. Eu já comentei em outros vídeos que a dissertação sempre é um problema, sempre traz um problema para que você resolva. Gente, eu tenho um bebê, às vezes ele faz barulho. Olha, na dissertação, já não bastando os problemas que você tem e que eu tenho, a gente precisa resolver o problema que está colocado lá como tema central da redação. Para isso você precisa ter leituras variadas para se posicionar contrário ou a favor de um problema para poder resolvê-lo através do texto. Vamos à estrutura então. Primeira parte, todo mundo já conhece, é a introdução. O que você precisa ter na introdução? Uma forma de você começar o texto. Aí você vai dizer, Kelly, é a pior parte da minha vida. Desde que a professora falou, comece o texto, você já trava, a sua mão transpira, você já fala, meu Deus do céu, eu não consigo fazer, socorro, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Por que você quer que eu faça? Tá bom. Introdução, não sei fazer, o que eu faço? Bom, Kelly, não sei começar. Como começar? Fala um assunto qualquer aí. Fala aí. Futebol. Futebol. Tá bom, brigas no estádio, ok? Como acabar com brigas nos estádios de futebol, estádios brasileiros. Fechou, esse é um tema, tá? Eu já vi esse tema por aí, em alguma apostila de alguma coisa por aí. Ó, como eu começo esse texto? Primeira possibilidade é você começar traçando uma trajetória histórica do passado para o presente. O que quer dizer isso? É uma forma de você comparar na introdução do seu texto como era a situação dos estádios brasileiros há alguns anos, na época do seu pai, do seu avô, do seu aí você coloca Quero meu tataravô. Quem? Na época do seu tataravô, e aí você compara a essa época de como que era o comportamento nos estádios com o que está acontecendo hoje. Então é uma forma legal de você começar uma redação, por exemplo, com esse tema. Segunda forma de começar, fazendo uma comparação social ou geográfica. Por exemplo, comparação social. Como que as classes sociais se comportam num estádio de futebol? Você pode fazer a comparação entre
uma classe A indo assistir a um jogo e a classe B ou C indo assistir, tipo Corinthians, entendeu? É tipo Corinthians, viu? Eu sou Corinthians também, mas como que os Corinthians se comportam nos estádios? Porque os Corinthians não falam direito. Ou fala, depende do Corinthians. Porque eu sou professora de português, eu sou Corinthians, mas eu tenho que falar direito, certo? Correto. Então esquece o Corinthians. Então, como que você pode fazer essa comparação social? Você pode fazer uma comparação geográfica, que é você comparar, por exemplo, como se comporta o cara que frequenta estádio no Amazonas. Tem estádio no Amazonas? Como se comporta o cara que frequenta estádio no Amazonas e como se comporta o cara que frequenta estádio em São Paulo. Então aí você já traçou uma trajetória, já traçou um comparativo social ou um comparativo geográfico. Terceira forma de se começar uma introdução de uma dissertação é você dar um conceito. O que é conceito? É uma definição. Então, se o problema é lá, o tema é como acabar com a violência nos estádios de futebol. Então você começa falando exatamente isso. As brigas são tumultos que acontecem normalmente após o término de uma partida de futebol, normalmente envolve torcidas organizadas e assim por diante. Então, com esse exemplo, você está começando um texto dando um conceito, dizendo o que é aquilo que a pessoa jogou ali de problema. Quarta forma de se começar uma dissertação, você utilizar citações. O que é uma citação? É você pegar a fala de uma outra pessoa e iniciar o seu texto. Por exemplo, peraí, aqui. O Brasil é o país do futebol. Essa frase já é conhecida de todo mundo, então é uma citação de uma coisa, de uma frase que todo mundo fala. Então, se você fez essa citação, você tem uma forma de começar o seu texto. Depois dessa citação, você começa a falar de outras coisas. O importante é que essa citação venha entre aspas. Vamos supor que você tenha, sei lá, escolhido uma frase de um comentarista de futebol, ou uma frase da sua avó, ou uma frase de um filósofo, não importa. Coloca essa frase entre aspas, porque não é de sua autoria, é de outra pessoa. Então você precisa dar crédito a essa pessoa que você falou. Professora, qual é a quinta forma de começar? A quinta forma de começar é você fazendo uma sequência de interrogações. Igual o delegado? Mais ou menos. As interrogações, elas são retóricas ou elas podem ser respondidas no final. O que é retórica? É uma pergunta que você não precisa responder, na verdade. Por exemplo, por que os torcedores brasileiros são tão violentos? Por que os pais não conseguem ir aos estádios com os filhos? Por que há tanto medo? Um monte de perguntas no início, na introdução do seu texto, vai te ajudar a começar a conseguir falar sobre esse tema. Então podem ser perguntas que na verdade não têm resposta, que são essas perguntas chamadas retóricas, como podem ser perguntas que você vai dar conta de responder durante as outras partes da sua dissertação. A sexta forma de começar é você narrando um fato. Então você pode contar um pequeno trecho, por exemplo, nesse tema, de uma pessoa que foi ao estádio e que presenciou uma cena de violência. E a partir desse pequeno fato narrado no início, você fala sobre todo o problema da violência nos estádios do Brasil. Eu perdi qual que eu tô, a sétima? Quinta, professora! A próxima forma de você começar é caracterizando o espaço ou um aspecto. Por exemplo, você pode começar falando o que tem no estádio de futebol ou como que é uma cena de violência no estádio, dando características que lembram um pouquinho a coisa da descrição, que é um outro tipo de texto. Também é uma forma de você começar o texto. Um outro jeito de começar a introdução é você fazendo uso da linguagem figurada. Você pode fazer comparações. Por exemplo, os estádios brasileiros estão parecendo verdadeiras selvas. São como selvas. Quando você usa o como, você está comparando. Então é uma figura de linguagem comparativa que você está usando para começar o seu texto, também é bem válido. Nono, esse é para, como dizem os meus alunos, que eu não sei quando usar isso, é para lacrar. Você pode apresentar dados estatísticos. Quando você traz os dados estatísticos, você passa confiança, credibilidade. Então uma coisa é você dizer assim, num estádio de futebol
Segundo dados do IBGE. Segundo dados da, sei lá, não sei nem se existe, da IBGE ou da torcidasorganizadas.com, sei lá. Quando você cita esse dado estatístico de uma pesquisa feita, isso é credibilidade para você que escreveu o texto. Lógico, precisa ser verdadeira. Não adianta você querer fazer uma citação de dado estatístico sem ter certeza. E aí chutar e falar: ai, de cada 10 pessoas que vão ao estádio, 9 morrem no final do jogo. Mentira! Não morre, então a pessoa... Oh, mentira! Só vai saber que aquele dado estatístico é totalmente falso. Então você precisa ter certeza do dado estatístico, por isso é legal você ter várias leituras e guardar algumas coisas, alguns dados importantes, principalmente pesquisas recentes do IBGE, para usar no início do texto. Ok? Nos próximos vídeos a gente fala mais do desenvolvimento, que é uma parte também essencial, e da conclusão.